Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e hoje aqui estou com um tema muito interessante com a deputada federal Ana Ortiz, que aceitou o nosso convite para vir falar aqui de um projeto bem interessante, que é a questão da desoneração da folha de pagamento, a prorrogação dessa desoneração, né? Passados aí mais de 5 anos da reforma trabalhista, com a promessa de gerar empregos, essa era uma lei que ajudava nessa geração de empregos, né? Só que ela tinha um tempo determinado e agora, com o projeto de prorrogação, né, vem a deputada trazer isso novamente. Quero que ela explique para a gente, né, de que trata esse projeto. Assim. Bom, Merino, um prazer imenso estar aqui contigo no programa e falar um pouquinho sobre esse projeto, qual fui relator em plenário, que é a prorrogação dessa medida tão importante da desoneração da folha. Hoje as empresas no Brasil, elas contribuem, a sua contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento. Pagam 20% sobre o salário, né, de todos os seus funcionários como contribuição previdenciária patronal. O que vem a ser a desoneração da folha? É uma medida que foi criada lá em 2011 e desde 2011 vem sendo prorrogada. Essa medida ela foi prorrogada em 2021 até o final de 2023. Foi quando nós aprovamos lá na Câmara e no Senado um projeto que prorrogava essa medida, que é uma política pública importantíssima, até o final de 2027, que consiste não dessas empresas, né, não pagarem mais impostos, mas ao invés de contribuírem sobre 20% da folha de pagamento, que é uma alíquota extremamente alta e acaba por punir aqueles que mais empregam no Brasil, contribuem com alíquotas que variam de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, né, da empresa. Os 17 setores somados são hoje os setores que mais empregam no país. Então, nós aprovamos, né, esse projeto com uma votação muito expressiva na Câmara, foram 417 votos a 17 votos somente contrários. No Senado também foi por votação unânime. Na verdade, foi uma votação simbólica, que não há... que há um entendimento, né, da totalidade dos senadores pela aprovação, então, de forma unânime. Depois, o projeto foi vetado pelo presidente Lula e nós, mais uma vez, derrubamos o veto, mostrando que o Congresso Nacional, na sua totalidade e com a representatividade que tem dos interesses da população brasileira, porque eu entendo que o Congresso Nacional é a representatividade da população brasileira, com todas as suas tendências, né? Porque ali a gente tem deputados que defendem diversas bandeiras. E mesmo assim, com toda essa diversidade de bandeiras, de ideologias dentro da Câmara Federal, derrubamos também, com uma votação expressiva, o veto do presidente a este projeto, né, essa política pública importante para a manutenção de empregos no Brasil, que fortalece essas empresas para que possam ser mais competitivas, tanto aqui no cenário, né, nacional, como também dentro do cenário internacional. E, deputada, muito interessante, muito importante isso pela questão da manutenção e geração de empregos, né? Beneficia justamente as empresas que são os maiores empregadores, né? E poderia citar para a gente quais os segmentos de empresas que seriam beneficiados com essa desoneração fiscal? Claro. Menino, são 17 setores, né? Eu vou só olhar aqui. É o setor de confecção, setor têxtil, setor coreiro, calçadista, construção civil, o setor de call center, comunicação, empresas de construção e obras de infraestrutura, fabricação de veículos e carroceria, máquinas e equipamentos, proteína animal, tecnologia da informação, tecnologia da comunicação, projeto de circuitos integrados, transporte metroviário de passageiros,
transporte rodoviário coletivo, então o fim da desoneração, ele impactaria no custo de vida das famílias brasileiras, porque a gente vê aqui o transporte rodoviário coletivo, então aumentaria o preço da passagem de ônibus, e também o transporte rodoviário de cargas, que impacta de forma geral a nossa economia, visto que o transporte rodoviário hoje é o modal mais utilizado. Então, aumenta o custo do frete, consequentemente, aumenta o preço dos produtos. Por isso que é tão importante nós mantermos, né, a questão da desoneração. Ela impacta não só os 17 setores, mas a economia como um todo e a vida das famílias brasileiras também. Muito importante isso, né? Porque a questão de manter empregos, ampliar empregos dos setores que mais contratam, né? Acho que tem que ser uma prioridade, né? Porque o emprego gira tudo. A pessoa que tem emprego, ele gasta, ele vira um consumidor. Então, o nosso mercado de consumo e de emprego, ele está ligado, né? Quanto mais emprego, mais as pessoas gastam, mais as pessoas ganham. Isso gira o mercado comercial. E uma pergunta, deputada, quais são os partidos que apoiaram esse projeto? Como é que foram essas negociações? Pode dar uma explicação para a gente, política, com relação a isso? Claro, isso nos causa um tanto de estranheza também, porque a aprovação do projeto, tal qual como foi apresentado no meu relatório, foi apoiado pelo líder do governo na Câmara, foi apoiado pelo líder do PT na Câmara, né, que entendem que isso é uma política pública importante, até porque foi criado lá em 2011 no governo Dilma, e agora o governo, esse terceiro mandato aí do governo Lula, tem uma sanha arrecadatória e não quer que a gente permaneça com essa política pública tão importante que não só prevê a manutenção das vagas de trabalho e vaga de trabalho formal com carteira assinada, também com a ampliação de novos postos de trabalho, e nós podemos ver, inclusive com os dados, né, fornecidos pelo governo, que de todos os setores, hoje, os que mais cresceram em números de vagas de trabalho formal foram justamente esses setores desonerados, porque há um incentivo para que o empregador contrate mais, porque os encargos trabalhistas, eles são encargos importantes e que muitas vezes não possibilitam, né, que o empregador consiga pagar melhor o seu funcionário ou muitas vezes contrate mais, porque é 20% sobre o salário de cada trabalhador que está lá. E com a desoneração da folha, essa contribuição, ela passando de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, possibilita, né, que as empresas dos setores contratem mais, possam pagar melhor os seus funcionários, porque a contribuição previdenciária não está sobre o trabalhador, mas sim sobre a receita bruta da empresa, o que a empresa produz, né? Cada vez que a empresa cresce, se contribui sobre o crescimento da empresa e não sobre aquele número de trabalhadores. E há também uma pesquisa que mostra, eu acho que isso faz com que a gente tenha o apoio da totalidade, praticamente, dos partidos no Congresso Nacional, que mostra que a renúncia fiscal, entre aspas, né, que teria por conta dessa política de desenvolvimento, porque geração de emprego, geração de renda é desenvolvimento do nosso país, ela seria de aproximadamente 9,2 bilhões de reais. Porém, há um incremento na receita, né, na receita, nas contas públicas do Estado de mais de 30 bilhões de reais. Por quê? Porque se amplia a base dos trabalhadores e aumenta a contribuição. Tem contribuição de imposto de renda, mais contribuição de INSS, FGTS, PIS, COFINS, entre outras contribuições que trazem um incremento para as contas públicas. Então, não faz sentido que o governo lute tanto contra essa que é uma das políticas públicas mais importantes, porque gera emprego, porque gera renda e deveria ser ampliada. Inclusive, Merino, nós temos um projeto, uma PEC, para poder ampliar, para que demais setores possam também poder fazer essa alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, para que possam também poder contratar mais, poder manter, né, a sua a base, né, de trabalhadores e a gente fortalecer o trabalho no Brasil. Nós sabemos que
no futuro, né, e ainda com a questão da inteligência artificial, acho que a questão do trabalho vai sofrer muitas alterações. Então, a gente precisa tá atento, né, a essas mudanças, as mudanças que a tecnologia traz, por exemplo, o setor de call center, que é um dos setores. Então, manter as vagas de trabalho e que não essas vagas sejam substituídas por tecnologia, né, que as empresas sejam forçadas a substituir as pessoas, né, as famílias que lá trabalham por tecnologia por conta dos encargos altíssimos, né, em cima do trabalho. Interessante, né? Isso essa ampliação que vai vir por meio de projetos de emenda condicional, acho que vai beneficiar mais empresas, se for aprovada, né? Eu só não entendi, deputada, como é que toda a base do Congresso, do Senado, inclusive do próprio PT no Congresso, foi favorável, votou favorável ao projeto. Eu não entendi por que o presidente Lula vetou esse projeto. Qual foi a fundamentação desse veto, o motivo? Não só vetou, como depois da derrubada do veto, ainda insiste, né, em reonerar a folha de pagamento no Brasil e apresentou uma medida provisória no dia 30 de dezembro de 2023, no dia que foi promulgada a lei que prorrogou a desoneração da folha, numa afronta ao Congresso Nacional, que já decidiu 2 vezes, com ampla maioria dos votos, como eu disse anteriormente, por esse tema. Então, a única justificativa que nós entendemos para isso é que o governo gasta demais, o governo não consegue ter o equilíbrio das contas públicas e busca somente na coluna da receita uma alternativa, né, para atingir as suas metas e não tem o cuidado com a coluna das despesas, que também, né, precisa ser tratada com muita cautela. As despesas do governo aumentam cada vez mais, não se tem um freio, né? E o governo precisa arrecadar. E a qualquer custo, né? Tanto que a gente vê que o custo dessa batalha do governo em relação à reoneração da folha vai custar centenas de milhares de empregos no Brasil, vai comprometer a competitividade das empresas, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, e, consequentemente, aumentar o custo de vida das famílias brasileiras se nós não conseguirmos agora derrubar essa MP que foi apresentada no dia 30 de dezembro de 2023, como eu disse antes, no dia da promulgação da lei que prorroga, né, a desoneração da folha, e toda essa instabilidade causa um grande custo já, né, para as empresas, é instabilidade jurídica que custa muito a todos nós. Então, nós estamos aí nessa batalha, em seguida já começamos, né, retomamos as atividades do ano legislativo e eu espero que esse seja um tema prioritário. Bem importante essa matéria, ainda mais eu como advogado trabalhista, né, vivencio muitos sofrimentos dos trabalhadores quando perdem emprego, quando tem que recomeçar a vida, né? Vamos encerrando o nosso tempo de programa aqui. Eu vou agradecer muito a deputada federal Ana Ortiz por estar aqui e nos trazer aqui um tema tão importante, né, do Brasil e para o aumento de emprego dos trabalhadores. Agradeço a presença da deputada e também quero dar os parabéns pelo trabalho. Continue lutando pelos trabalhadores aí, porque esses projetos são muito importantes. Obrigada, Merino. Um prazer imenso participar do programa e falar sobre esse tema tão importante, não só aqui para o nosso estado do Rio Grande do Sul, mas para o Brasil também. Obrigada. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook e também no nosso WhatsApp para dúvidas, 9962-262, prefixo 51. Você pode mandar sua pergunta e nós respondemos. Um grande abraço e até a próxima.